Bom, pessoal, boa noite. Pessoal da turma de Economia Política. Estamos começando a nossa semana 4, nosso curso, período letivo suplementar excepcional. Sexta-feira a gente teve a nossa reunião, né, como já é habitual, e muito produtiva, mais uma vez. Aliás, o debate da gente do texto, né, muito bom. Parabenizar toda a turma, realmente foi maravilhoso, certo? A gente está entrando na nossa semana 4, tá? E aí a gente na semana 4, o tema que a gente vai estudar é assim, basicamente estudar os setores da economia, né? Ou seja, a economia é dividida em alguns setores, também quais são os fatores que alteram a produção dentro do ambiente da economia e como é que funciona o mercado, que justamente se relaciona com a produção, no sentido de escoar os produtos, né, os bens econômicos, como a gente já viu desde o início. A gente vai ter alguns textos muito bons que o professor Saulo selecionou. Eu também estou postando aqui esse material. Também vamos postar os slides junto com esse material. Os slides também tem muita coisa. Os slides dessa semana, particularmente, tem um material muito grande. É bom vocês darem uma olhada. E tentando complementar, né, com os textos. E também umas questões que a gente já vai colocar aqui agora também, junto com esse texto, para vocês também irem trabalhando um pouco com relação a isso, certo? Então, deem uma olhada em todo esse material. Façam as questões para praticar, né? Vale a presença e também é bom porque vocês praticam, aprofundam um pouco o tema nas questões objetivas. Os textos também já está aí para vocês, tudo. E a gente também está deixando aqui o vídeo, material de apoio que já está bem consolidado. Aí vocês já estão até acostumados a trabalhar com esses materiais que a gente disponibiliza, certo? E na nossa semana 4, o que é que a gente vai trabalhar? Primeiramente, a gente vai trabalhar com a questão dos fatores de produção. Eu digo assim, pela lógica dos slides, certo? Você vai num primeiro momento, você vai ver a questão dos fatores de produção. Quando a gente mostra os fatores de produção, o que a gente está trabalhando com vocês são aqueles fatores que podem influenciar o dinamismo da economia, ou seja, aqueles fatores que podem fazer com que a produção econômica seja gerada, tá? A gente vai ter principalmente 3 fatores da produção. O primeiro deles é composto, né, pelos recursos naturais, certo? Ou seja, aquilo que a natureza nos oferece. E aí, claro, a gente vai ter a flora, a fauna, enfim, isso não é desnecessário ficar tratando disso, mas enfim, são os recursos naturais, são os primeiros fatores de produção que a gente tem, certo? Além dos recursos naturais, a gente tem um segundo fator de produção, que é o trabalho. O trabalho é a força humana empregada na produção, certo? Então a gente tem os recursos naturais, trabalho, que é, como a gente diz, a atividade antropocêntrica da economia, né? Ou seja, o ser humano no centro, realizando uma atividade de transformação dos recursos naturais em bens que possuem alguma utilidade associada a uma necessidade e a questão da escassez. Então, temos os recursos naturais, o trabalho. E o terceiro ponto, a terceira categoria que nós temos de fatores da produção é exatamente a figura do capital, certo? O capital é exatamente aquela figura que provoca o dinamismo nas outras duas. Por quê? Porque o capital é a capacidade de reter fatores da produção em um número tão grande que permite que você invista nessa cadeia produtiva, certo? Então a gente fala aqui dos recursos naturais, mas aquele que detém um grande montante de elementos
capazes de serem investidos, de impactar o processo de produção, esse é o capitalista, certo? Quando aquele que tem uma grande quantidade. Então, a ideia do capital é o quê? É que, por exemplo, eu e você, a gente tem dinheiro, certo? O dinheiro é um fator que pode impactar a produção, certo? Porém, nós não somos capitalistas. Por quê? Porque nós temos dinheiro. Bom, se você é, parabéns, maravilhoso para você. Mas, assim, eu particularmente não sou, e a maioria das pessoas não é. Por quê? Porque a gente tem dinheiro numa quantidade normal. Então, a gente tem dinheiro em um patamar para pagar as despesas do dia a dia. Mas a pessoa que tem esse dinheiro num nível muito alto, ele não tem mais o dinheiro só para as suas necessidades. Ele tem o dinheiro também para investir, aplicar em outros processos de produção. Mesma coisa com relação aos instrumentos de trabalho. Nos primeiros séculos da economia havia uma discussão muito interessante quanto a isso. Então você tem ali a questão dos instrumentos, que o ser humano ele realiza o trabalho, como eu falei para vocês. O trabalho é essa questão antropocêntrica. Porém, para realizar o trabalho, ele precisa de ferramentas e ferramentas cada vez mais especializadas, né? E hoje em dia ainda mais, né? Mas já na época já se tinha essa discussão. E aquele indivíduo que era detentor dessas ferramentas necessárias a realizar o trabalho também era tido como capitalista, pessoa que era detentora daquilo que foi chamado também de meios de produção, né? Então, os meios para viabilizar a produção. Quem tem meios que vão viabilizar qualquer forma de produção econômica detém algo que a gente chama de capital. Capital que pode ser através de esses meios que podem impactar a produção, eles podem ser tanto próprios, do próprio indivíduo que vai investir, mas também pode ser de terceiros, que vão emprestar a ele, e aí ele vai investir. Ou seja, apesar de nós não termos essa grande quantia capital, pelo menos ainda, né? Nosso Senhor ainda pode abençoar, ninguém sabe, mas apesar de nós não termos, é possível que uma pessoa decida investir tomando dinheiro emprestado, por exemplo. Então, capital que a pessoa toma de um terceiro, e aí é um recurso externo, né, como a gente diz, e aí ele vai investir. Pode ser que ele tire do próprio bolso, pessoa maravilhosa, né, cheia de dinheiro. Então, ele tirando do próprio bolso, aí é um recurso interno que ele tem, certo? Então, você tem essas três categorias. Os recursos naturais, que são aqueles elementos que são fornecidos pela própria natureza. A força de trabalho, que é a ação do homem empregada para gerar processo de produção, e você tem o capital, que são os meios que são necessários para a produção, mesmo sem serem humanos, mas são meios necessários para a produção, vão ser ferramentas, recursos financeiros, você vai ter uma gama de produção, tecnologia empregada hoje em dia, e aquele que essa categoria de meios necessários para gerar a produção, eles são chamados de capital, certo? Então você tem essas três categorias de fatores de produção, e aí vocês vão ver lá, com relação a tudo isso, como é que isso é impactado. Principalmente para a gente aqui em economia política, é um pouco diferente da economia. A economia se interessa principalmente em quê? Em fazer uma gestão eficiente e produtiva desses fatores para gerar um maior número de bens econômicos. Essa é a maior finalidade da economia. Para a economia política, a nossa maior finalidade é debater a respeito de como esses fatores da produção são empregados no processo produtivo e se isso está de acordo com aquilo que nós entendemos como correto, se a eficiência econômica, que é um valor também respeitado por nós, mas se ele está em uma relação proporcional com outros valores da sociedade. E aí nós temos discussões, por exemplo, sobre a idade em que o trabalhador deve trabalhar, como a tecnologia impacta o processo produtivo, se é legítimo, se não é e tal. Então, isso tudo a gente vai discutindo, claro, respeitando as várias orientações que nós temos, em termos filosóficos, enfim. A gente tem que respeitar as divergências quanto a isso.
Além de a gente falar dos fatores da produção, a gente vai falar das estruturas de mercado. O mercado, ele é um sistema que ele tem que ser marcado pela livre concorrência. A concorrência, a competitividade é que faz com que o sistema de preços, o mecanismo de preços, funcione da maneira correta para equilibrar o mercado, certo? Ou seja, se não houver competitividade, você não vai ter aquela dinâmica que a gente viu lá atrás, né, da mão invisível. Por quê? Porque se o cara é dono do mercado todo, aí vamos supor, ele produziu demais. Bom, ele só faz jogar no mato o que ele produziu demais e continua. Ou é claro que ele não vai jogar no mato, mas estou simplificando só para, né, enfim. Aí ele vai gerir aquele excedente que seria prejudicial para ele, de forma que ele não vai impactar o preço e ele vai manter o preço da mesma forma. Se um competidor quiser entrar no mercado, ele vai ter condições de baixar o preço artificialmente, sem refletir as reais condições de produção, só para tirar o competidor dele do mercado, certo? Então o mercado, para que ele funcione, ele tem que ser de tal forma que para que ele funcione de forma perfeita, né, como a gente diz, a gente chama de mercado da concorrência perfeita, que é um mercado ideal, é o funcionamento ideal do mercado. Para que ele funcione assim, é vital que haja, que nenhuma empresa tenha condições de sozinha ou em acordo com algumas outras, poucas, impactar o preço final do bem que ali é comercializado. E aí a gente tem o preceito de que o mercado, para funcionar de forma ideal e de acordo com os preceitos da ciência econômica, ele deve estar recheado, vamos dizer assim, com a presença de empresas que a gente diz que são atomizadas, ou seja, pequenos átomos, ou seja, empresas que não tenha ela só um vulto muito grande no mercado, ou seja, cada empresa tenha uma pequena participação e assim não possa sozinha, artificialmente, gerir o mecanismo de preço e assim impactar a partir da sua vontade e não da competição entre elas o vetor do mecanismo de preço, certo? E aí a gente vai ver que, apesar disso, seu preceito ideal, a gente tem várias formas de mercado que não funcionam dessa maneira, certo? Aí a gente vai falar de monopólio, oligopólio e aí a gente vai tratar desses assuntos. Tranquilo, gente? Esses são os nossos temas dessa semana. Fatores de produção e estruturas de mercado, certo? Deem uma olhada aqui nesse vídeo, estou passando algumas ideias gerais, aprofunde já nos slides, o material que o professor Saulo colocou, a bibliografia muito boa, aliás. Deem uma olhada também nos setores da economia, primário, secundário, terciário, e façam as questões objetivas, as questões colaborativas, que na sexta-feira a gente vai ter a nossa reunião para debater um pouco mais sobre tudo isso. Na verdade, essa semana 4 é uma matéria um pouco menos filosófica, né, do que as outras, mas vocês vão ver que todos esses fatores, todas essas estruturas têm uma discussão filosófica e teórica a respeito de como esses fatores devem ser operacionalizados de maneira justa, correta, a partir do seu olhar, o que é que você acha justo, o que é que você acha correto, e a gente vai debater um pouco também sobre tudo isso no nosso encontro da sexta-feira. Mas é claro, o mais importante é passar para você como isso funciona. E aí depois, em um segundo momento, é que a gente vai debater um pouco sobre a perspectiva filosófica do assunto. Tá ok? Gente, fiquem com Deus, um abração em vocês e até sexta, se Deus assim permitir.